Boa noite, eu sou Vinícius Mendes, pastor e editor na Casa Publicadora Brasileira, e eu tenho o privilégio de começar com vocês a série Segredos de Daniel. A partir de hoje, 8 semanas seguidas, vamos estudar capítulos poderosos e preciosos da Palavra de Deus, as profecias e as narrativas lindíssimas do livro de Daniel. Convido você a acompanhar conosco a partir das 20 horas, aqui no nosso canal, no canal do YouTube da Igreja do UNASP São Paulo. Quero convidar você nesse momento então a fechar os olhos e falar com Deus, pedindo a iluminação do Espírito Santo para o estudo da sua palavra nesta noite. Nosso Deus e nosso Pai, chegou a hora em que vamos estudar o livro sagrado. Queremos entender teu propósito, conhecer o teu amor e saber, Senhor, quais são os teus planos para a nossa vida e para este planeta. Fala, Senhor, poderosamente ao nosso coração, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Esta série, ela é baseada, obviamente, na palavra de Deus. Nós vamos conversar aqui sobre os capítulos do livro de Daniel. Um resumo desses capítulos. Você sabe, Daniel tem 12 capítulos, nós vamos estar aqui em 8 encontros, então nós vamos trabalhar os pontos principais do livro de Daniel ao longo desta série. Esta série também é baseada neste livro muito especial que empresta o título para esta série. Eu acho que nessa câmera mais fechada aqui, Segredos de Daniel. Esse livro é uma preciosidade, é um material desenvolvido ou publicado na Casa Publicadora Brasileira, de autoria do Dr. Jacques Doucan. O Dr. Jacques Doucan é um francês, mas que tem origem judaica e que se tornou adventista e tem um profundo conhecimento das línguas bíblicas e um profundo estudioso da Palavra de Deus. Então, eu convido você se você deseja conhecer um pouco mais desse material, você pode entrar no site cpb.com.br e ali você vai ter acesso a esse material e como você pode adquiri-lo. Então, fica a dica para você, porque muitas das coisas que nós vamos falar aqui tiveram como inspiração esse material precioso. Muito bom, vamos ao primeiro tema, que está baseado no capítulo 1 de Daniel. Nós vamos chamar esse tema de hoje de A Vitória de Jerusalém. Então, guarde bem aí, o título do nosso estudo de hoje é A Vitória de Jerusalém. Convido você a abrir sua Bíblia em Daniel capítulo 1 e vamos ler o versículo 1 e 2, que diz o seguinte: No terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinear, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Bom, parece um pouco contraditório o título, A Vitória de Jerusalém, considerando que o livro de Daniel começa com uma aparente derrota de Jerusalém. Aqui nós somos informados de que o rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, sitiou a cidade de Jerusalém e depois de sitiá-la, ateou fogo no templo, destruiu a cidade e deportou parte dos nobres e príncipes daquela cidade para Babilônia, o que configurava uma vitória de Babilônia contra Jerusalém. Mas em que consiste a vitória de Jerusalém, considerando que nesse contexto que nós acabamos de ler, aparentemente Jerusalém foi derrotada por Babilônia? Qual é a vitória de Jerusalém e como Deus vence na vida dos seus filhos a despeito das intempéries e dos problemas que nós possamos enfrentar? Bom, eu quero trabalhar com vocês algumas coisas importantes nos versículos 1 e 2. Esse ano, o ano em que Jerusalém invadiu, ou que Nabucodonosor invadiu Jerusalém, foi o ano 605, o ano em que Nabucodonosor inaugura também seu reinado, substituindo seu pai. A vitória
de Babilônia revela que esta cidade havia se tornado imperialista naquela região, após uma vitória contra os egípcios que tentavam o domínio daquela região naquele momento. Então as demais nações, incluindo Judá, com capital em Jerusalém, de alguma maneira estariam sob a ameaça babilônica, e por conta da tentativa de não se submeter aos babilônios, Jerusalém foi sitiada e invadida por Nabucodonosor. O que aparentemente parecia uma vitória bélica de Nabucodonosor, fruto da sua capacidade de invadir, de conquistar, na verdade, o texto bíblico nos revela que foi uma concessão divina para que Nabucodonosor fizesse o que fez. O texto no capítulo 1, versículo 2 diz que o Senhor lhes entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá. Quem permitiu que Jerusalém, a capital do reino de Deus, fosse invadida após um sítio foi o próprio Senhor, que tinha propósitos em relação a esta permissão. Em realidade, o texto bíblico nos apresenta que os habitantes de Jerusalém haviam estado rebeldes contra Deus, desprezado a palavra profética, quebrado os mandamentos do Senhor, quebrado o mandamento do sábado, idolatrado, seguindo outros deuses. E embora Deus fosse enviando anúncios proféticos, advertências continuamente, Jerusalém se mantinha continuamente rebelde contra Deus, até que não houve mais solução, e Deus precisou usar o braço dos inimigos do povo de Deus para enviar uma mensagem contundente para o seu povo, a fim de que houvesse arrependimento. Então aquela derrota de Jerusalém nas mãos de Babilônia, em realidade, prenunciava uma vitória que Deus gostaria de dar ao seu povo, uma vitória que surgiria a partir do arrependimento, que seria produzido no meio daquelas intempéries todas que eles estavam passando como resultado de sua desobediência. E aqui quero dizer uma coisa para você: muitas vezes Deus permite que nós soframos, e o sofrimento é algo que nós não gostamos, mas às vezes o sofrimento é usado por Deus para nos ajudar a entender coisas que não entenderíamos de outra maneira, lições preciosas na vida, para que nós possamos nos manter fiéis e obedientes a Deus, ou então nos arrepender dos maus caminhos nos quais temos andado. Esta é a mensagem que os 2 primeiros versículos de Daniel nos apresentam. Também esse texto nos mostra que, embora os homens possam achar que são poderosos e que têm o mundo nas mãos e que têm o controle da história, no fim das contas, quem dirige a humanidade é Deus. Sob sua permissão, as coisas acontecem ou deixam de acontecer. Nabucodonosor, no seu ímpeto de grande monarca, estadista e grande general, considerava que tinha o mundo nas mãos e que poderia fazer o que quisesse, o que bem entendesse, porque tinha poder. No entanto, aquele poder que Nabucodonosor exercia vinha do próprio Deus, e Deus estava usando Nabucodonosor como disciplina, como instrumento para liderar seu povo de volta para si em um arrependimento. O cativeiro babilônico duraria 70 anos, conforme profecia de Jeremias, e Deus já havia estabelecido que assim o fosse. Para quê? Para que Jerusalém se arrependesse dos seus pecados. Bom, quero trabalhar alguns pontos importantes desse capítulo com vocês. Porque vocês sabem que Nabucodonosor destruiu a cidade, queimou o templo, pegou os utensílios sagrados que eram utilizados para adorar o único Deus verdadeiro e colocou esses utensílios na casa do seu Deus. Esse gesto era um gesto terrível de afronta. Nabucodonosor estava querendo dizer com isso que o Deus de Jerusalém não era capaz de defendê-la, e que o Deus dele, ou os seus deuses, considerando que Nabucodonosor era um politeísta, os deuses dele eram mais poderosos que os deuses de Jerusalém. E aquilo configurava uma humilhação muito grande, porque além de destruir o templo do Deus verdadeiro, Nabucodonosor agora
utilizava os sagrados utensílios do templo, que foi construído por Salomão e dedicado a Deus, para as festas pagãs dos seus deuses babilônicos. A mensagem que Nabucodonosor transmitia é: eu sou o Deus aqui, e nada ou ninguém pode me impedir de fazer o que eu quero. Eu sou o homem mais poderoso da terra, eu sou Deus. Bom, com esse ímpeto, com esse desejo de supremacia e com essa certeza que ele tinha de que podia fazer o que queria, e de que aqueles exilados judeus que agora estavam sob seu controle, sob seu domínio, deveriam fazer tudo o que ele mandava. Era assim que Nabucodonosor pensava. Então ele começa a fazer uma série de coisas para deixar claro que ele era o Deus daquelas pessoas, e que aquelas pessoas deveriam abandonar a obediência ao Deus deles, o Deus que supostamente havia sido derrotado por ele, e que, abandonando esse Deus, obedecessem a ele. E ele faz alguns gestos na tentativa de desfazer a soberania divina na vida de Daniel e de seus amigos, que eram um remanescente de Deus que estava em Babilônia. A primeira coisa que Nabucodonosor faz com Daniel e seus amigos é algo bastante triste. Está escrito no capítulo 1, versículo 3, e aqui fica subentendida essa ação de Nabucodonosor em relação a Daniel e seus amigos. Diz o seguinte: disse o rei a Aspenaz, que era chefe dos eunucos, chefe dos seus eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. O verso 3 diz que Nabucodonosor pediu que o chefe dos eunucos separassem jovens especiais. Bom, Daniel e seus amigos agora iam ser liderados pelo chefe dos eunucos. Essa informação sugere que Daniel e seus amigos foram submetidos a esta situação humilhante de se tornarem eunucos para servirem ao rei, suposta divindade mais poderosa da terra, Nabucodonosor. É interessante você colocar isso, por exemplo, em paralelo com o capítulo 1 de Gênesis, no versículo 28, quando Deus deu a ordem para que Adão e sua esposa fossem fecundos. Enquanto Deus é o Deus da fecundidade, da multiplicação, do crescimento, Nabucodonosor, na tentativa de tomar o lugar de Deus, agora faz o movimento contrário, a castração, a retirada da capacidade de reprodução e de fecundidade, porque é assim as divindades humanas que tentam se colocar no lugar de Deus, seguindo o exemplo diabólico. O reino de Satanás é um reino estéril, é um reino em que nada nasce, em que nada cresce, em que tudo se destrói. O reino de Deus é o reino da vida, o reino da fecundidade, o reino da prosperidade real e verdadeira. Então, interessante percebermos esse paralelo aqui, e nós vamos ver algumas desconstruções que Nabucodonosor tenta e intenta fazer contra os filhos de Deus, na tentativa de tirar o Deus verdadeiro de cena e se colocar como o Deus daqueles jovens. Na sequência, o texto nos diz que Nabucodonosor, depois de destruir o templo de Jerusalém, habitação de Deus, local em que Daniel e seus amigos em sua juventude poderiam ir para adorar o Deus verdadeiro, depois de destruir esses jovens, Nabucodonosor os introduz em seu palácio. Aliás, depois de destruir o templo, Nabucodonosor introduz os jovens, Daniel e seus amigos, em seu palácio, em seu templo. Com que propósito? Aqui o texto diz, para que eles assistissem no palácio do rei, e lhes fosse ensinado a cultura e a língua dos caldeus. Observa que o templo de Jerusalém era o local do ensino, era o local em que Deus pedagogicamente transmitia os valores do céu para os seus filhos. Nabucodonosor destrói o templo, para que ninguém mais ouvisse falar no Deus de Israel, e agora leva o que havia de melhor da nobreza
de Judá e introduz no seu palácio, no seu templo, para que uma outra cultura, diferente daquela que era ensinada no templo de Jerusalém, fosse transmitida àqueles jovens. Outros valores, outro conhecimento, outra língua, magia, toda a erudição babilônica, astrologia, tudo aquilo que vai de encontro àquilo que o Deus verdadeiro significa, seria ensinado para eles no templo, palácio de Babilônia. É interessante, no entanto, você perceber que nesse processo de desconstrução daquilo que Deus fez no início, Nabucodonosor tentando se colocar no lugar de Deus, lembre-se que Adão e Eva foram colocados num palácio, jardim chamado Éden, e ali toda viração de dia, diz o texto que eles iam se encontrar com Deus. Para quê? Para Deus transmitir para eles a cultura do céu, para Deus transmitir a eles o conhecimento e a linguagem que eles deveriam falar. O local, Jardim do Éden, semelhante a um templo, ou o primeiro templo, conforme alguns eruditos da Bíblia consideram, era o local de Deus transmitir conhecimento. Depois que o Éden foi retirado da terra, o santuário, o tabernáculo no deserto, depois o templo em Jerusalém, cumpriam esse mesmo propósito. E ao destruir o santuário em Jerusalém e introduzir jovens de Judá, de Jerusalém, em seu palácio babilônico, Nabucodonosor queria se colocar no lugar de Deus e substituir o ensino que Deus estabeleceu em seu templo para ser transmitido para o seu povo. Veja que a estratégia de Nabucodonosor sempre é essa: introduzir uma adoração fake, substituir a verdadeira adoração e o verdadeiro ensino e colocar no lugar das coisas que Deus estabeleceu outras que parecem com aquelas, mas que distorcem a realidade, ensinam uma cultura mundana, pagã e diabólica. Era isso que ele queria fazer, ele queria aculturar aqueles jovens. Não é diferente o que acontece hoje. Nós vivemos num mundo em que parece que Babilônia, o espírito de Babilônia predomina, em que Jerusalém supostamente foi destruída, a Jerusalém celestial, em que o templo de Deus, e você sabe que o templo de Deus está no céu, parece obstruído porque uma espécie de adoração fake, por assim dizer, substituta da adoração verdadeira, é colocada no lugar da verdadeira adoração, e a adoração a Deus é desviada para sacerdócios humanos, pautados em quebra da lei de Deus, estabelecidos para se contrapor àquilo que a palavra de Deus ensina, religiões espúrias, que quebram a palavra, que rasgam a palavra de Deus, quebram a lei de Deus e ensinam isso às pessoas, sacerdotes humanos que arrogam para si o privilégio de ouvir a intercessão, ouvir a oração de pessoas, interceder por elas como se fossem o próprio Cristo, se colocando no lugar de Cristo como vigário de Cristo. Esse tipo de adoração é antiga, veio desde os primórdios do mundo e passa por Babilônia e chega até os nossos dias. Toda tentativa de tirar Deus de cena, de colocar o ser humano no foco central, toda tentativa de desviar nossa atenção do céu e concentrar no mundo e nas soluções humanas para os problemas e dilemas, esse é um espírito babilônico do qual nós devemos fugir. Deus criou o ser humano para viver em seu templo, para aprender a sua cultura, para aprender a sua linguagem. Fomos feitos à imagem e à semelhança dele, e com ele devemos nos relacionar todos os dias, porque era assim no palácio, jardim, templo, Éden, e esse era o propósito de Deus com o templo em Jerusalém. Por isso Nabucodonosor, com ímpeto satânico, destrói o templo, para que não houvesse mais comunicação entre Deus e seus filhos, e ao mesmo tempo introduz os filhos de Deus em um palácio, no qual ele deseja ensinar a cultura babilônica. Meus amigos queridos, Jesus está em seu santo templo, o Senhor está em seu santo templo, diz a palavra de Deus, e o templo de Deus não é em Jerusalém terrestre, o templo de Deus é na Jerusalém celestial, onde Jesus assiste por nós nesse momento, e somos convidados a adentrar ali, para recebermos a verdadeira cultura do céu.
Nós precisamos manter nossos olhos lá no céu, para receber as bênçãos de Deus, para aprender a linguagem do céu. Enquanto nós estivermos com os nossos olhos no céu, Babilônia não poderá introduzir seus valores espúrios em nossa vida. Esse mundo babilônico gira sintonizado em poder, prazer e fama, coisas que tentam afagar o ego humano, tentam enganar o ser humano, seduzir a humanidade, afastando-a de Deus. Nós fomos criados, ao contrário, para sermos amigos de Deus, para nos relacionarmos com Ele, para termos nossa mente sintonizada em sua frequência, para habitarmos em seu templo. Diz o salmista: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos, a minha alma suspira e desfalece por ti. Nós somos convidados a viver nesse tempo pela fé, é por isso que o apóstolo em Hebreus nos convida a adentrar intrepidamente no Santíssimo, onde Jesus está. Para quê? Para ouvirmos de sua palavra, para recebermos poder, para recebermos o batismo do Espírito Santo, para que a sua eterna e imutável lei seja inscrita em nosso coração. Satanás sabe e usa os Nabucodonosores da vida para nos desviar do templo, porque ele sabe, Satanás sabe que se nós estivermos no templo de Deus, nós jamais ouviremos a voz dele. Então ele usa os Nabucodonosores da vida para nos afastar de Deus e do seu templo. Ele oferece religiões fantasiosas, místicas, que falam a natureza pecaminosa, que oferecem soluções humanas e passageiras e frustrantes. Ele sabe, e ele faz isso, porque ele não quer que nossos olhos estejam no céu, em Cristo e em seu santuário, porque lá nós seremos abençoados. Bom, Nabucodonosor faz mais incursões contra Daniel e seus amigos para tentar tirar Deus do centro da existência deles. Uma outra coisa que ele faz, nós encontramos no capítulo 1 de Daniel, versículos 6 e 7. Está escrito: entre eles se achavam dos filhos de Judá Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Esses nomes são nomes hebraicos, que remetem a Deus, ao único Deus verdadeiro. A identidade desses jovens estava associada com a adoração que eles prestavam ao Deus verdadeiro. Consciente de que esses nomes representavam o caráter daqueles jovens e aquilo que eles foram ensinados, Nabucodonosor troca o nome deles, chamando-os de Beltesazar, Ananias, Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele troca os nomes que remetiam ao Deus verdadeiro para nomes dos deuses babilônicos, porque ele queria que esses rapazes se tornassem sacerdotes dos deuses babilônicos. No entanto, o autor do livro de Daniel, o próprio profeta Daniel, parece brincar com essa tentativa de Nabucodonosor de mexer com a identidade deles, porque os nomes babilônicos, Beltesazar, Sadraque, Mesaque, Abednego, embora remetam aos deuses pagãos babilônicos, são escritos com uma espécie de corruptela desses deuses. É como se uma letra a mais fosse introduzida em cada um desses nomes, para brincar com esses deuses, no sentido de dizer: olha, Nabucodonosor quer que nós sejamos adoradores desses deuses, mas nós não assumimos esses nomes em nossa vida de verdade. Ele pode nos chamar com esses nomes, mas nós continuamos sendo Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Bom, é interessante isso, essa coisa de trocar o nome, porque isso dar o nome a alguém significa ter autoridade sobre essa pessoa. Eu, por exemplo, tenho uma filha e eu tive o privilégio de escolher o nome dela. O fato de eu poder escolher o nome dela revela que eu tenho autoridade sobre ela como pai. Deus foi quem deu os nomes
dos seus filhos, Adão e Eva, foi Deus que nomeou. Depois Deus delegou a Adão a autoridade para dar nome aos animais, deixando claro com isso que Adão tinha autoridade e domínio sobre as criaturas da terra, porque Deus deu a ele isso. Quando Nabucodonosor renomeia os 4 jovens hebreus, ele estava tentando assumir o lugar de Deus, dizendo: olha, eu tenho autoridade inclusive para trocar o nome de vocês. O nome é uma coisa sagrada, e quem troca esse nome está arrogando assim uma autoridade divina. Então observe que com isso Nabucodonosor quer mexer na identidade dos seus súditos. Ele não está satisfeito apenas com um serviço profissional, intelectual que esses jovens devotariam no palácio. Ele está interessado com uma devoção religiosa, uma fidelidade restrita a ele, que só deveria ser atribuída e dada ao Deus verdadeiro. Então, Nabucodonosor tem uma outra empreitada, uma outra incursão contra os jovens judeus. O versículo 5 do capítulo 1 diz que Nabucodonosor determinou-lhes a ração diária, ou seja, a dieta deles, das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Então, o rei aqui faz uma coisa que é muito importante. Veja, ele já havia trocado o nome deles, ele já havia tornado esses jovens eunucos, muito provavelmente, e agora ele estabelece aquilo que eles vão comer. Mais uma vez, ele chama para si uma responsabilidade paternal e divina. Ele quer evidenciar a sua autoridade real e divina sobre aqueles jovens. É interessante que a expressão vinho aqui e finas iguarias da mesa real remetem a uma espécie de alimentação litúrgica, ritual. Os sacerdotes no templo de Jerusalém, no templo sagrado de Jerusalém, também tinham acesso a uma dieta ritualística que apontava para o serviço sacrificial que eles ofereciam, e nos parece aqui sugerir que, ao designar o tipo de comida que aqueles jovens deveriam comer durante 3 anos, Nabucodonosor queria fazer deles sacerdotes de seus deuses, comendo aquilo que seus deuses desejavam que eles comessem. Isso vai também na contramão daquilo que Deus fez lá no Éden, quando estabeleceu também a dieta de Adão e Eva. Disse que Adão deveria comer da erva da terra, daquilo que crescesse na natureza. Então Nabucodonosor aqui, querendo assumir o lugar de Deus, que estabelece também uma dieta para o seu povo, aqui determina uma dieta, se colocando no lugar de Deus. Observe que isso fala muito para nós a respeito da estratégia satânica de dominação das pessoas. O espírito de Babilônia não está apenas interessado naquilo que você pensa. Babilônia está interessada naquilo que você faz, isto é, no seu comportamento. Babilônia é uma religião, é um estilo de vida religioso, e toda religião que se preze não é apenas intelectual, não é apenas meramente doutrinária no sentido intelectual, no sentido mental, no sentido do ensino. Uma religião que se preze verdadeiramente é uma religião que traspassa para o corpo, que envolve comportamentos que identificam as pessoas com o Deus que elas servem. Então Nabucodonosor está querendo que eles comam como comem os babilônios. É por isso que Deus sempre teve uma preocupação dietética com o seu povo, porque a comida revela aquilo que nós somos de verdade. É por isso que existe, por exemplo, o capítulo de Levítico 11, que ali Deus prescreve aquilo que se pode e que se não pode comer. É por isso que desde o Gênesis Deus estabeleceu uma dieta para o seu povo,
porque essa dieta apontava para os valores do seu reino e indicavam o domínio de Deus sobre seus filhos. Eu tenho uma filha de 8 anos, e até aqui Deus tem me dado a graça de administrar juntamente com a minha esposa a dieta da minha filha, porque eu sou o pai dela, representante de Deus diante dela, eu tenho a autoridade de Deus sobre ela, foi Deus que deu, e por isso eu preciso cuidar. Então, quando Nabucodonosor faz esse movimento de determinação de ração diária para Daniel e seus amigos, o que ele estava querendo dizer com isso? Eu sou o Deus de vocês, eu é que controlo o comportamento de vocês. Então, deixa eu dizer uma coisa para você que está assistindo esse culto. A religião de Deus, a religião verdadeira, também é uma religião comportamental, e os valores do reino de Deus são traduzidos a partir de comportamentos que nós assumimos, e é preciso ter coragem para se identificar com os comportamentos da palavra de Deus. Por quê? Porque os comportamentos da palavra de Deus são opostos aos comportamentos babilônicos. O povo de Deus come de um jeito, o povo de Babilônia come de outro. O povo de Deus se veste de um jeito, o povo de Babilônia se veste de outro. O povo de Deus fala de um jeito, o povo de Babilônia fala de outro jeito. Isso sempre foi assim. Todas as tentativas de se aproximar de Babilônia, para falar como Babilônia, vestir como Babilônia, comer como Babilônia, ser como Babilônia, não partem de Deus. Deus quer a diferença. Não significa que nós devemos nos separar das pessoas do mundo. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Nós precisamos ser uma luz, ser sal aqui na terra. Nós precisamos ser diferentes para atrair pela diferença. Esse sempre foi o método divino, e é assim que Deus espera que nós façamos. Nabucodonosor pretendia que Daniel e seus amigos esquecessem todo o estilo de vida de Jerusalém e assumissem, incorporassem plenamente os valores, o estilo de vida e o comportamento de Babilônia. Se fosse assim, o mundo perderia a esperança. Se o estilo de vida plantado ou escrito na palavra de Deus, transmitido por meio dos profetas, fosse abandonado, e se Daniel e seus amigos assumissem os valores de Babilônia, não haveria esperança para o mundo, porque Daniel representava o povo de Deus, o povo remanescente de Deus. Mesmo com o templo destruído em Jerusalém, Daniel e seus amigos resolveram se manter fiéis, custasse o que custasse, e não assumiriam os comportamentos e valores do reino de Babilônia. Isso fica muito claro quando nós lemos o capítulo 1, versículo 8, texto lindíssimo e muito conhecido, que revela a disposição e a decisão de Daniel de se manter fiel a Deus, custe o que custasse o que custasse. Diz o texto: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Observem que para Daniel era uma questão de contaminação. Daniel entendia que aqueles alimentos, eles eram impuros do ponto de vista ritual. Aqueles alimentos, eles representavam adoração a deuses pagãos. Aqueles alimentos também eram proibidos para alguém que pretendia seguir fielmente a palavra de Deus. Então ele faz uma resolução, ele toma uma decisão de se manter integralmente fiel a Deus, custasse o que custasse. É esse tipo de gente que Deus espera que nasça no mundo hoje. Gente que resolva firmemente obedecer a Deus, que não absorva os valores babilônicos que predominam nesse mundo. Babilônia, como eu disse, não está interessada apenas nas coisas que nós pensamos, não apenas no nosso intelecto. Babilônia quer uma religião integral, quer mexer com a nossa linguagem, com o nosso vestuário, com a nossa alimentação, com a nossa postura, com o nosso estilo de vida. Mas Daniel, como representante do povo de Deus ali em Babilônia, e nosso representante hoje, nos ensina que nós precisamos resolver firmemente obedecer a Deus, custe o que custar.
É dessa maneira que Babilônia perde a batalha. É dessa maneira que Jerusalém vence, mesmo quando os exércitos de Babilônia destroem a cidade e o templo físico construído naquela cidade sagrada. Jerusalém continua vitoriosa e de pé quando cidadãos de Jerusalém celestial se mantêm firmes aos valores de Jerusalém, mesmo quando Jerusalém terrestre está queimada pelo fogo, está destruída pelo exército. Sabe o que acontece? Quando Daniel e seus amigos resolvem não se contaminar com as finas iguarias do rei, resolvem manter sua identidade como filhos do rei celestial e não como súditos daquele rei pagão, é aí que Jerusalém vence, é aí que Babilônia perde a batalha. Como consequência de uma decisão como essa, Deus abençoa os seus filhos. Diz o texto de Daniel capítulo 1, versículo 17, o seguinte: ora, a estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria. Quem deu? Deus deu. Quando um jovem resolve se manter fiel a Deus e não se contaminar com as finas iguarias do mundo, Deus dá a eles conhecimento e sabedoria e poder e capacidade. Deus dá. Deus reconhece uma fé e a fidelidade. Deus reconhece uma fé real e a fidelidade restrita a Ele. E em resposta a isso, concede bênçãos sem medida para que seu povo brilhe no meio das trevas desse mundo. Agora, existe uma outra maneira adicional a essa que Deus oferece como método para vencer, para nós vencermos as estratégias babilônicas na vida. Diz o texto no capítulo 1, versículo 17, que além de Deus ter dado todo o conhecimento e a sabedoria a Daniel e seus amigos, Deus deu a Daniel inteligência de todas as visões e sonhos. Como é que Daniel vence o espírito babilônico? Ele vence o espírito babilônico com o espírito de profecia, com inteligência e sabedoria em visões e sonhos. É com o espírito de profecia na mão, com a revelação sagrada de Deus, que nós encontramos poder para resistir às incursões satânicas de Babilônia contra a nossa vida. É com fidelidade restrita à palavra de Deus que o espírito de Babilônia não tem poder para nos contaminar. Nós nos mantemos puros e inabaláveis em Deus, conhecendo a revelação. Por quê? Porque a profecia, ela abre nossos olhos para enxergar Deus controlando a história. Quando Nabucodonosor se levanta para dizer: eu sou o Deus do mundo e eu vou dominar sobre vocês, e vocês têm que fazer o que eu mandar. Daniel conhece o futuro e sabe que Babilônia vai cair, que Nabucodonosor, a despeito de seus interesses em dominar a humanidade para sempre, jamais conseguirá fazer isso, porque Daniel tem conhecimento de visões e sonhos. Daniel tem um espírito de profecia. Você entende como eu e você podemos nos manter imunes aos ataques satânicos de Babilônia hoje? Deus nos dá conhecimento, Deus nos dá sabedoria, Deus nos dá capacidade intelectual para vivermos aqui com os pés na terra, mas nos dá a profecia e a visão para manter nossos olhos no céu, e é assim que nós nos mantemos inabaláveis contra o espírito de Babilônia. Por quê? Porque a profecia revela que Babilônia vai cair. Caiu a grande Babilônia, diz o texto de Apocalipse, já com o verbo no passado, porque Babilônia existe, mas a certeza é tão clara na profecia que ela vai cair, que o profeta disse que ela caiu. E é esse espírito que precisa prevalecer em nossa vida hoje, se quisermos, jovens, homens maduros, mulheres, idosos, nos mantermos firmes contra a Babilônia. A certeza de que ela vai cair. E quem nos revela que ela vai cair? A profecia. O texto de Daniel capítulo 1 termina de uma maneira gloriosa, discreta, mas gloriosa. O texto diz assim, Daniel capítulo 1, versículo 21. Daniel continuou até o 1º ano do rei Ciro.
Daniel continuou até o 1º ano do rei Ciro. Quem é Ciro? Ciro é o general persa que liderou a campanha militar que derrubou Babilônia no meio de um banquete iníquo e perverso que Belsazar oferecia aos seus deuses para afrontar o Deus verdadeiro. Ciro invadiu Babilônia e o império babilônico caiu naquele dia, mas Daniel permaneceu até o 1º ano do rei Ciro. E o que Ciro fez mais? Ciro decretou o retorno dos judeus depois de 70 anos em Babilônia para Jerusalém, para iniciarem a reconstrução do templo destruído por Nabucodonosor, para que a adoração ao Deus verdadeiro pudesse prosseguir. Por que Daniel perseverou depois que Babilônia caiu? Porque Daniel não permitiu que a cultura de Babilônia estivesse em seu coração, não permitiu que a identidade de Babilônia estivesse em sua vida, não permitiu que os costumes e comportamentos de Babilônia fossem seus. Daniel conhecia a profecia e se submeteu a ela e viveu com base nela. O meu convite para você nessa noite é o seguinte, olha aqui para mim, pode se aproximar um pouco, porque eu quero falar ao seu coração. O meu convite a você nessa noite é renunciar à Babilônia, porque ela aparentemente está vencendo, porque ela aparentemente é poderosa, mas a profecia nos revela que Babilônia já caiu, e que Jerusalém celestial prevalece, e que Jerusalém celestial tem cidadãos que estão nesta terra, aqui, com os pés aqui, mas com os olhos nela, porque em breve, o Ciro verdadeiro, o grande libertador, Jesus Cristo, vai vir nas nuvens do céu, para levar seu povo de volta para Jerusalém. Jesus é o verdadeiro Ciro, porque além de tirar o seu povo de Babilônia, ele tira a Babilônia de dentro do seu povo. Então quero convidar você a permitir que Jesus tire Babilônia de dentro do seu coração, para que você se prepare para viver na Jerusalém celestial, que está sendo preparada para gente, que como Daniel, resolve não se contaminar com o espírito de Babilônia, mas resolve se manter fiel a Deus, o grande e único Deus verdadeiro, que reina e reinará para sempre em Jerusalém. Convido você a fechar os olhos e a orar comigo, se é seu desejo que isso ocorra em sua vida. Nosso Deus e nosso Pai, o nosso desejo nessa noite é renunciar à Babilônia e assumir os valores celestiais de Jerusalém celestial. Obrigado pela Tua palavra. Nos ajude, Senhor, a não nos contaminarmos com o espírito de Babilônia e com as iguarias podres que Babilônia nos oferece, mas nos mantermos fiéis a Ti neste mundo, em que predomina Babilônia, que parece inabalável, mas isso é uma falácia, porque Babilônia caiu e Jerusalém vence, e vencem com ela aqueles que seguem o Cordeiro, aqueles que amam a palavra de Deus, aqueles que seguem as visões e profecias desse livro. Senhor, que essa seja a nossa realidade hoje. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.